Se você investe em fundos de investimento, já deve saber da importância de duas grandes figuras, o gestor e o administrador. Mas qual a diferença entre eles e como cada um atua? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Caio Torralvo, eu sou professor de finanças aqui na Academia Rafael Toro e atuo há mais de 15 anos ensinando os profissionais a serem aprovados nas mais diversas certificações do mercado financeiro. E se você está nesse vídeo aqui, você provavelmente está buscando uma certificação e provavelmente é uma da trinca de gestão CFG, CGA ou CGE. Entender as funções e as atribuições dos gestores e administradores dos fundos é essencial para a sua aprovação nessas certificações. A diferença básica entre essas duas funções acaba sendo as diferentes atividades e responsabilidades de cada um. Começando pelo gestor, que é um pouco mais fácil de entender, o gestor é o responsável pela gestão dos ativos do fundo, basicamente. Isso significa que em um fundo de ações, por exemplo, quem toma a decisão de compra, manutenção ou venda de qualquer ação é o gestor. Ou seja, se sai uma notícia XYZ e o fundo compra ações da Petrobras, por exemplo, quem tomou essa decisão foi o gestor do fundo, não o administrador. Inclusive, e isso é um outro assunto que também cai em prova, quem compra ou vende baseando sua decisão somente em dados recentes, incorreu em qual heurística de comportamento? Comenta aqui embaixo, vamos ver se você está com o conteúdo em dia. Mas continuando aqui, quem toma as decisões de gestão de ativos é o gestor. Mas um fundo é um CNPJ, tem várias obrigações, diretrizes que deve seguir, regras que deve respeitar. E muitas dessas regras não são de responsabilidade necessariamente do gestor, mas sim do administrador. Por exemplo, informações sobre o fundo de investimentos. Se quiser, você pode procurar informações sobre qualquer fundo de investimento na internet. Vários portais têm essas informações, justamente porque elas entram dentro dos sistemas da Anbima e da CVM. Por quê? Porque a responsabilidade de divulgar informações sobre o fundo é uma das obrigações gerais do administrador fiduciário do fundo. Resumidamente, o administrador possui as seguintes obrigações gerais: administração, funcionamento e divulgação de informações dos veículos de investimento, controladoria de ativos e passivos dos veículos de investimento, apressamento dos ativos que compõem a carteira dos veículos de investimento, verificação do atendimento pelo gestor de recursos dos limites e condições estabelecidos na regulação em vigor e nos documentos dos veículos de investimento, bem como da compatibilidade dos preços praticados com os preços de mercado, gestão de risco de liquidez dos veículos de investimento, especificamente que deve ser feita em conjunto com o gestor de recursos. Agora, diferentemente do administrador, o gestor de recursos tem obrigações gerais mais voltadas à gestão dos ativos em geral. Ele é responsável pelas decisões de investimento e desinvestimento, segundo a política de investimento e demais características do veículo de investimento que são estabelecidas nos documentos desses veículos, conforme aplicável, bem como por firmar todo e qualquer contrato ou documento relativo à negociação de ativos em nome do veículo de investimento, conforme aplicável, pela alocação e rateio de ordens de compra e venda de ativos e demais modalidades operacionais dos veículos de investimento, quando aplicável, pelo envio das informações relativas às operações das carteiras dos veículos de investimentos ao administrador fiduciário ou a um terceiro contratado para essa atividade, quando aplicável, pelo enquadramento aos limites de investimento da carteira dos veículos de investimento, bem como pela compatibilidade dos preços praticados com os preços de mercado, observando o disposto nos documentos dos veículos de investimento e na regulação vigente, pela gestão de risco dos veículos de investimento, incluindo, mas não se limitando, pela gestão do risco de liquidez, que é feita em conjunto com o administrador fiduciário, bem como dos acordos entre essenciais e ou documentos dos veículos de investimento, conforme aplicável, e sem prejuízo do disposto na regulação em vigor, e por garantir que as operações realizadas pelos veículos de investimento tenham sempre propósitos econômicos compatíveis com os documentos dos veículos de investimento e estejam em consonância
com os princípios gerais de conduta previstos no Código de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros. Além disso, também quero falar sobre a diferença entre gestão ativa e gestão passiva nos fundos de investimento. Primeiro, sobre a gestão ativa. Aqui o trabalho do gestor é o de escolher por conta própria, contando também com a ajuda dos analistas da gestora, relatórios de terceiros e por aí vai, os ativos que entram, ficam ou saem da classe de cotas do fundo. Em resumo, o gestor aplica alguma estratégia ou abordagem específica para escolher os ativos da classe de cotas e assim conseguir um determinado resultado, como de superar um determinado benchmark. Um exemplo fácil para você entender. O gestor de uma classe de cotas de ações decide escolher ações com base em investimentos em valor, o chamado Value Investing, visando superar o Ibovespa, nosso principal indicador aqui no Brasil, a mais longo prazo. Isso quer dizer que a classe de cotas vai sempre superar o Ibovespa? Não necessariamente, mas a intenção e as decisões que o gestor toma devem ou deveriam levar a classe de cotas para um patamar superior à média de mercado. Por outro lado, a gestão passiva é quando o gestor aplica uma estratégia passiva na classe de cotas, ou seja, ao invés de superar o Ibovespa, a classe de cotas foca em replicar o índice. O melhor exemplo são os ETFs aqui no Brasil. O BOVA11, o maior ETF de Ibovespa, faz exatamente isso. Investe de forma praticamente igual ao Ibovespa e tem o seu objetivo de obter exatamente a mesma ou muito perto da rentabilidade do Ibovespa no curto, médio e longo prazo. A estratégia passiva, porque o gestor não está ativamente decidindo o que comprar ou vender, mas sim simplesmente seguindo a carteira teórica do índice. Isso não é necessariamente melhor ou pior, que fique bem claro, porque tanto a gestão ativa como a gestão passiva podem ter espaço em uma carteira de investimentos. Inclusive, é sobre a figura e a função do gestor de fundos de investimento que nós vamos falar especificamente no nosso próximo vídeo. Então já aproveita para se inscrever no nosso canal e ligar as notificações ali no botão do sininho. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!